Jiu-jitsu invisível é um termo cunhado pelo mestre Rickson Gracie para representar aqueles movimentos sutis que um atleta de jiu-jitsu pode realizar durante uma luta a fim de dominar o seu adversário sem que ele perceba. Eu usei esse termo, invisível, justamente para chamar a sua atenção e te dizer que é possível, sim, traçar um paralelo entre o jiu-jitsu e o manejo comportamental, naquilo que chamamos de ciência ABA, a análise do comportamento aplicada. Assim como um atleta de jiu-jitsu precisa entrar numa luta com a estratégia muito clara em sua mente, vou quedar e passar a guarda, ou vou puxar para a guarda e depois raspar, antes de iniciar o atendimento do seu aluno com um transtorno do espectro autista, é indispensável que você realize uma avaliação motora e entrevista com a família. Você precisa saber quais fatores ou comportamentos antecedentes desencadeiam crises disruptivas ou comportamentos interferentes. Se você ainda não fez o meu curso da Anhanguera, onde eu ensino o passo a passo dessa entrevista, poderá se valer de alguns documentos, como o recém-publicado Guia de Atividades Físicas para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, elaborado pelo Ministério do Esporte em parceria com a Universidade Federal do Alagoas. Mas é importante você ter um mínimo de conhecimento prévio para saber manusear os anexos desse guia, senão você não vai entender nada mesmo. Por isso eu sempre repito, se você quer trabalhar com o público autista, você precisa gostar de estudar neurociência, educação e neuroeducação. Eu sou o Leandro Vieira, sou faixa preta de jiu-jitsu primeiro grau, formado em educação física e neuroeducação. Já perdi a conta de quantos cursos de capacitação eu fiz em ABA e em educação especial, voltados para o atendimento do público autista. É realmente necessário estudar a fundo para entender quais informações você precisa coletar da família para trabalhar essa questão dos antecedentes. Senão, logo nas primeiras aulas, você vai se frustrar ao perceber que não vai dar conta de atender o aluno TEA nível 2 ou 3 de suporte. É importante destacar ainda que na entrevista, além de descobrir quais são os comportamentos ou fatores antecedentes que podem desencadear as crises, você perguntar à família, ter acesso ao laudo, se essa criança, esse adolescente tem o diagnóstico da deficiência intelectual ou não. Porque se tiver deficiência intelectual, você certamente vai precisar de um acompanhante terapêutico ou do próprio familiar durante as aulas. Tanto para que possa servir de intérprete na comunicação, que nós vamos ver no passo seguinte, quanto para realizar eventuais contenções em situações de crise. A deficiência intelectual, para quem não sabe, é atestada mediante aplicação de testes, escalas como VISC, SON-R, por neuropediatras ou neuropsicólogos. Assim como todo guardeiro puxou para a guarda, ou o passador que aplicou a queda ou foi puxado para a guarda, e na luta precisa dar o segundo passo, o passo seguinte, que é a raspagem ou a passagem de guarda, você também precisa dar o segundo passo para atender o seu aluno autista nível 2 ou 3 de suporte. E esse passo se dá estabelecendo uma comunicação funcional. Todo autista nível 2 ou 3 de suporte apresenta prejuízo significativo ou muito significativo na comunicação. Isso faz parte do diagnóstico. Nesse momento é importante você entender que autistas verbais são aqueles que sabem realizar mandos ou pedidos verbais. Eles também podem ser simplesmente ecoicos, que é quando a intenção comunicativa não parte do próprio aluno de maneira espontânea, mas é realizada de maneira reativa e representa uma repetição das palavras que ele ouve. Chamamos isso também de ecolalia. Por exemplo, quando mostramos um copo ou uma garrafa de água e verbalizamos a palavra água, o aluno pode ficar repetindo água, água, água. Significa que ele entendeu a associação daquele símbolo, daquele objeto, com a palavra água.
Normalmente, nesses casos, vamos estar falando de autistas nível 2 de suporte. Já os autistas nível 3 de suporte, normalmente vão ser não verbais ou verbais textuais. Eles sabem ler e reconhecer amontoados de letras que chamamos de palavras, né? Identificar para o pai, a mãe ou o acompanhante terapêutico o que ele quer dizer, mas normalmente os não verbais são aqueles que vão se comunicar por reconhecimento apenas de padrões de símbolos ou de imagens e se comunicam através delas. Em ambos os casos, é importantíssimo que você disponha de comunicação alternativa e ampliada, ou comunicação alternativa e aumentativa, CAA é a sigla, e combine com a família quem vai fornecer isso durante as aulas, se é a família ou se é você mesmo. Elas podem ser de baixo custo, como pictogramas, imagens em cartões ou em tabelas. Inclusive existem algumas pranchetas que emitem sons, ou as chamadas CAA de alto custo, como tablets, celulares e aplicativos específicos de comunicação ampliada. Eu recomendo que você organize isso já na entrevista que fez com a família, deixando bem claro quem vai fornecer a CAA. Uma dica importante é você perguntar se o aluno faz terapia com fonoaudióloga ou psicopedagoga e qual CAA ele faz uso nas sessões, para usar a mesma CAA nas suas aulas, evitando assim confundir o aluno. Facilitar a comunicação é algo importantíssimo, pois utilizar ferramentas diferentes em cada terapia pode fazer com que o aluno fique estressado e desencadeie até crises disruptivas. A ideia de estabelecer uma comunicação funcional com um aluno é permitir que ele se sinta livre para se expressar durante as aulas, indicando, por exemplo, quando está cansado e precisa de uma pausa, ou quando quer beber água ou ir ao banheiro. Por questões ligadas ao próprio diagnóstico, a maioria dos autistas nível 2 ou 3 de suporte pode ter prejuízo na interocepção, que é uma espécie de sistema de alerta que o nosso corpo tem e nos informa quando estamos com fome, sede, calor, frio ou vontade de ir ao banheiro. Em autistas nível 2 ou 3 de suporte, é muito comum que esse sistema não funcione ou funcione de maneira confusa, complicada para ele, e pode inclusive acontecer de ele fazer as suas necessidades nas roupas ou iniciar uma crise, porque o sistema interocepção disparou para ele, mas ele não soube interpretar o que estava por vir. Cabe, portanto, ao professor estar sensível a essas questões e, ao perceber qualquer alteração sensorial no aluno, utilizar a CAA para perguntar ao mesmo o que ele precisa. Isso é comunicação funcional na prática. Caso o aluno tenha deficiência intelectual, informação sobre a qual você perguntou e teve acesso ao laudo lá na entrevista do primeiro passo, você vai se valer do acompanhante terapêutico ou do próprio familiar para mediar a comunicação durante as suas aulas. E agora? Raspei ou passei a guarda e não sei o que fazer. Assim como muitos lutadores perdem a luta porque não procuram uma posição de domínio antes de finalizar, muitas pessoas têm verdadeiro temor em atender alunos autistas nível 2 ou 3 de suporte, porque é nesses casos que mais ocorrem as chamadas crises de agressividade. Mas não se desespere, tem solução. Assim como na luta, você precisa manter a calma e buscar a posição de domínio. No caso do jiu-jitsu, a gente ensina a montada, a pegada de costas ou o controle lateral. E aqui, nas aulas, onde você vai aplicar a análise do comportamento, você precisa manter a calma. Precisa entender que nessas crises autolesivas, que é quando o aluno se machuca, ou heterolesivas, que é quando o aluno passa a agredir terceiros, é importante, sobretudo, você saber como agir mantendo a calma. Estar preparado para saber como reagir é fundamental, senão o seu atendimento pode terminar numa delegacia de polícia. É isso mesmo, professor que não está treinado para lidar com crises de agressividade do aluno autista pode reagir mal ou com violência e pode sim, deve inclusive ser enquadrado perante a lei
pelos excessos que cometer. E eu estou aqui para justamente te dizer que existe um protocolo nacional para o gerenciamento de crises de agressividade no autismo. Pouca gente sabe, mas existe uma portaria nacional do Ministério da Saúde, que na verdade é uma portaria conjunta com todas as secretarias, que também se aplica à educação. É a portaria número 7 de 2022, cujo link eu vou deixar para você lá no YouTube, através da qual se explica, por um fluxograma, inclusive, de maneira muito didática, como o professor deve agir diante de crises de agressividade da pessoa autista. Eu vou tentar resumir aqui em 3 tópicos o que seria uma reação eficiente nesse caso, de acordo com a portaria ministerial e também de acordo com o PCM, que é um documento internacional de manuseio de crise. O primeiro passo é eliminar os riscos ambientais à integridade física do aluno. É claro que a sala onde você está treinando o aluno já deve estar previamente preparada, com telas de segurança e proteção nas janelas, um tatame, com a remoção de objetos corto-contusos, mas caso ainda permaneça no local algum objeto ou situação de risco, eles devem ser rápida e imediatamente removidos. É importante também você lembrar que toda crise tem um antecedente, uma escalada, um pico e uma desescalada ou desaceleração, voltando o cliente, o aluno, ao normal. Se não for possível evitar o antecedente, mantenha-se calma durante a escalada dessa crise, estando consciente de que após o pico vai haver uma desaceleração natural. O importante é sempre garantir a segurança e a integridade física e moral do aluno e também dos demais presentes no ambiente. Deixar o ambiente seguro é muito importante. O segundo passo é garantir a dignidade da pessoa que está em crise. Não filmar, não rir, não permitir nenhum tipo de deboche ou exposição dessa pessoa. A crise é a manifestação mais grave do autismo e você, professor, é o responsável por garantir que essa pessoa seja preservada em sua dignidade. Algumas vezes, o autista entra em crise e poderá até tirar a sua roupa ou tentar se machucar, como eu já falei. Cabe a você preservar a dignidade dele. Tenha sempre à mão um cobertor, um lençol e peça o auxílio do acompanhante terapêutico ou do familiar ali presente para preservar a imagem e a dignidade desse aluno. Algumas vezes vai bastar que você deixe o aluno simplesmente solto, se acalmar sozinho. Pode ser, e normalmente é, a melhor estratégia. Mas se for necessária a contenção, peça que o acompanhante terapêutico ou familiar faça isso. Um terceiro passo seria redirecionar a atenção, o foco desse aluno para outro fato, algo que ele goste, por exemplo, uma comida, uma bebida ou uma atividade de sua preferência. Isso pode funcionar e fazer com que ele desacelere a crise. A tese de doutoramento da doutora Aida Brito, esposa do doutor Lucelmo Lacerda, cujo link eu vou fornecer para vocês também no YouTube, é uma fonte excelente de consulta a esse respeito. Assim como no jiu-jitsu, chegar na posição de domínio nem sempre garante o resultado da luta e o atleta precisa buscar a finalização, você também, aqui no manejo comportamental do autista nível 2 e 3 de suporte, precisa utilizar de reforçadores como uma estratégia essencial para alcançar a manutenção e a generalização do comportamento-alvo ou da extinção do comportamento disruptivo, que é o grande objetivo da sua intervenção terapêutica. Reforçadores positivos é tudo aquilo que eu incluir logo após o aluno manifestar um comportamento-alvo ou diminuir o comportamento disruptivo. É como se fosse uma comemoração de uma conquista, uma premiação por ele ter alcançado o comportamento-alvo ou diminuído o seu comportamento interferente. Toda conquista, por menor que seja, deve ser celebrada com uma manifestação de afeto, palavras de afirmação, um abraço, um give me five, um toquinho, ou um beijo mesmo do familiar,
ou até com o fornecimento de algum tangível, que é algum objeto, ou alimento, ou bebida do agrado do aluno. Para ficar claro, reforçador positivo existe sempre que eu introduzir algo logo após o acerto do aluno. Isso ajuda ele a fixar aquele comportamento. Já o reforçador negativo implica sempre numa remoção, algo que eu tiro do ambiente ou uma tarefa que eu permito o aluno não realizar como uma forma de celebrar também uma conquista. Por exemplo, eu digo, vou liberar você de recolher os lixos em casa se você fizer tudo que o professor pedir. Ou, se você conseguir realizar as atividades, você não vai precisar lavar a louça em casa. Em aba, fala-se também sobre punição, que seria acrescentar uma tarefa ou remover algo que o aluno goste como uma forma de puni-lo. Mas eu, particularmente, prefiro a estratégia dos reforçadores positivos e negativos. Todas essas aplicações têm base nas teorias chamadas do condicionamento operante de Skinner ou condicionamento clássico de Ivan Pavlov, que já falavam sobre sistemas de aprendizagem mediante recompensa lá nos anos 1900, 1940. Estamos falando aqui dos pais do manejo comportamental e de estudos conduzidos pelos mesmos utilizando animais. De lá para cá, é claro, se aperfeiçoou e se deixou muito mais sofisticado tudo isso para sua aplicação com seres humanos, através da ciência chamada ABA, a análise do comportamento aplicada, que preserva sempre, como vimos, a dignidade da pessoa humana. Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Se quiserem saber mais sobre autismo, jiu-jitsu e práticas baseadas em evidência, curta, compartilhe meu conteúdo e recomendem o meu curso de formação para o atendimento especializado, que tem certificação pela Universidade Anhanguera e certificado é válido pelo EMEC.